Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios e dentro desta obra nós estamos meditando o prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de Conselhos para a Obtenção da Sabedoria. Essa seção corresponde ao capítulo 4, os versículos do 1º ao 9º. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 4, versículo 5º, que diz assim para nós: Adquire sabedoria, adquire entendimento. Não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca. Essas palavras que nós acabamos de ouvir do livro dos Provérbios são os conselhos cheios de ternura, de amor, de cuidado, de zelo, da parte do Pai, da parte do sábio. Deus é o primeiro, é a fonte primária desta paternidade e desta sabedoria. Deus é o Pai por excelência, Deus é o sábio por excelência, pois Ele tem em si toda a perfeição da paternidade, Ele é a sabedoria divina. Deus então está dizendo para nós: adquire sabedoria, adquire entendimento. Não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca. Mas também aqui, um pai que é segundo o coração de Deus, um pai que busca ensinar os seus filhos a fazer a vontade de Deus, um pai que deixa como herança para os seus filhos, sobretudo, valores como as virtudes teologais, quais sejam a fé, a esperança, a caridade, que ensinam valores que condizem com o Evangelho. Esse pai pode muito bem também dizer para o seu filho: adquire sabedoria, adquire entendimento. Não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca. Igualmente uma mãe que ama de fato, que ensina o seu filho a ser amigo de Deus, a ser amigo do próximo, a querer sempre o bem das almas e a glorificação do nome de Deus. Esta mãe pode dizer com propriedade: adquire sabedoria, adquire entendimento, não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca. Adquire sabedoria. Voltamos aqui mais uma vez a um dos princípios do livro dos Provérbios, de que a sabedoria ela pode e deve ser adquirida. Ela é sim um dom de Deus. Não só a sabedoria, mas também o entendimento. Ambas são dons divinos. É Deus que nulas concede a nós. É Deus que, pelo seu amor maravilhoso, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Recordemo-nos, a sabedoria é aquele dom que faz com que, e aqui eu vou mais uma vez me valer dos conceitos de Santo Tomás de Aquino, os quais estão fundamentados na própria tradição da Sagrada Escritura, na própria tradição viva da Igreja. A sabedoria é aquele dom que nos faz ver todas as coisas sob a luz de Deus, sob o olhar de Deus. Tal é a sabedoria. E, ao mesmo tempo, a sabedoria é o dom que nos faz, e, ao mesmo tempo, a inteligência, o entendimento
É o dom que nos faz chegar ao aprofundamento das verdades da fé. É aquele dom que nos faz fazer a vontade de Deus com prazer, com alegria, que nos faz sair da superficialidade de uma fé talvez infantil e que nos faz enxergar o entendimento, nos faz, portanto, viver a fé com maturidade. Adquire sabedoria, adquire entendimento. Como que se adquire a sabedoria? Ela que vale mais do que o ouro. Nós podemos e nós vamos perceber aqui essa resposta a como adquirir sabedoria, como adquirir entendimento, que é o conselho dado pelo Pai, que é segundo o coração de Deus, pela Mãe, que é segundo o coração de Deus, que é o conselho dado pelo homem de Deus que está formando outras pessoas na escola da fé, na escola do seguimento a Cristo Jesus. Aqui nós podemos também colocar nos lábios do catequista, colocar nos lábios do coordenador, do presidente de movimento eclesial, de pastoral, de associações. Nós podemos e até devemos, sim, com muita propriedade, pôr nos lábios dos sacerdotes, sejam eles padres, sejam eles bispos, que estão a nos conduzir na vontade de Deus. De que modo que nós podemos adquirir sabedoria e entendimento? De que modo? Nós podemos colocar nos lábios de todas essas pessoas que estão nos aconselhando a adquirir sabedoria e entendimento, porque, em última instância, é sempre Deus que está nos convidando a adquirir sabedoria e entendimento. Seja o pai, seja a mãe, seja o formador, seja quem for, seja o diretor espiritual, seja quem for. É Deus quem, através desses seus servos, está nos convidando. A partir do próprio ensinamento do livro dos Provérbios, nós podemos adquirir a sabedoria. Aqui, a partir do próprio ensinamento que nós vemos ao longo desses 31 capítulos do livro dos Provérbios. Nós podemos adquirir sabedoria através da humildade, através da oração e através do silêncio. Através da humildade, por quê? Por que nós podemos adquirir sabedoria e entendimento através da humildade? Porque a humildade nos faz enxergar a realidade como ela é. A humildade, longe do que muitas vezes pode parecer e ser entendida de forma equivocada, a humildade não nos engana. A humildade nos faz enxergar a realidade como ela é, seja a realidade do nosso próprio ser, a verdade do nosso próprio ser, seja a realidade que está diante de nós e que inclusive da qual também nós fazemos parte. A humildade, portanto, nos faz vestir a veste da verdade e nos dá os olhos da verdade. É isso que a humildade faz. Então a humildade me faz enxergar quem eu sou de fato, e não quem eu penso que eu sou. Eu me recordo aqui, por exemplo, no livro do Apocalipse, por exemplo, é a humildade que, aqui no caso, a virtude da qual o Espírito Santo, aliás, a própria sabedoria encarnada, Jesus Cristo, se dirige à igreja de Laodiceia para mostrar a realidade de quem ela é, de quem são os fiéis da igreja de Laodiceia, a forma como eles se enxergam e o modo como eles são diante de Deus. A humildade, portanto, nos faz ouvir, prestar atenção à palavra de Deus e assumir o modo como nós somos vistos por Deus como a realidade verdadeira. Em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 17,
Diz assim: Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Esse é o modo como muitas vezes nós nos vemos. Sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Nós muitas vezes nos vemos como autossuficientes, como pessoas cujo querer é poder, como pessoas que podem conquistar as coisas a partir do seu próprio esforço, do seu próprio entendimento, pessoas que podem conquistar para si o que bem querem, do jeito que querem, que só dependem de si mesmas, das suas capacidades. Pessoas que não reconhecem quem realmente são e a sua total dependência de Deus. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Aí Jesus prossegue dizendo, não sabes, porém, que és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É através da virtude da humildade que nós podemos ouvir essas palavras de Jesus. A humildade nos faz enxergar quem realmente somos. Tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tu não podes nada com tuas próprias forças. Tu dependes de mim, é o que Deus está dizendo para nós de forma muito direta, de forma muito verdadeira. Enxerga quem tu és. Enxerga que as tuas capacidades, elas sozinhas não podem te levar a lugar nenhum. Somente através da humildade, reconhecendo quem é. Aí Jesus diz, prossegue no versículo 18, aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unjas os olhos e possas enxergar. Não é que Jesus seja inimigo da nossa pretensa riqueza, da nossa pretensa visão nítida, enxergar com clareza, com nitidez, da nossa pretensa vestimenta nobre, digna. Ao contrário, Jesus está nos aconselhando a nos tornar assim. Na verdade, essa é a visão ideal de Deus para nós, é o que Deus pretende que nós sejamos, que Deus quer que nós sejamos. Mas Jesus é bem claro. Aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo para que enriqueça, vestes brancas para que te cubras, para que sejas purificado, no caso, vestes brancas, e não apareça a vergonha da tua nudez e colírio para que unjas os olhos e possas enxergar. É somente através dele, através da sua graça, através da riqueza insondável da sua bondade e da sua misericórdia que podemos nos tornar aquilo que já pretendemos ser sem sê-lo, aquilo que já pretendemos ser sem ele, através somente das nossas próprias forças. A humildade nos faz enxergar isso. A humildade nos faz enxergar que nós estamos equivocados no nosso modo de ver a realidade, nos faz enxergar a verdadeira realidade e nos faz reconhecer que precisamos buscar em Deus e que Deus está disposto a dar. Até porque o próprio Deus nos aconselha a comprar dele. Deus não está escondendo o ouro. Deus está mostrando o caminho das pedras que se encontra nele. Ela é encontrada, a sabedoria e o entendimento pode ser alcançado através da humildade, através da oração, porque a oração nos põe em contato direto com o Senhor da graça. A oração nos faz receber dele sem medida, quando nós o buscamos de coração sincero. Porque a oração nos faz ser íntimos do próprio Deus e entender a vontade de Deus. Então, pela oração eu adquiro sabedoria e entendimento.
e no silêncio, porque o silêncio me faz revisar sempre a minha vida, e nesse revisar a minha vida, o silêncio é um convite constante, é um exame de consciência. Aqui voltamos novamente à humildade. O silêncio e a humildade caminham juntos. Porque nesse exame de consciência, o silêncio me faz perceber que para ser verdadeiramente feliz, para ser verdadeiramente sábio e inteligente, obter a inteligência da fé, eu preciso constantemente me lembrar das maravilhas de Deus. Me lembrar quem Ele é. Não só entender quem eu sou, mas através do silêncio, entender também quem Deus é e com quem eu estou me relacionando. E entendendo com quem eu estou me relacionando, em quem eu posso me transformar, em quem eu posso vir a ser. De fato, eu me recordo aqui que o Salmo 104 e 105, ao narrar a ação de Deus na história do seu povo, esse salmo diz assim, lá no versículo 5º, Salmo 104 ou 105, versículo 5º. Recordai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e os julgamentos de sua boca. O versículo que nós estamos meditando do livro dos Provérbios diz: não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca. No caso de Deus aqui, as palavras da boca do Senhor são palavras que produzem efeito real, prático. São palavras que, uma vez emitidas, elas realizam o que se está dizendo. No caso aqui, os feitos de Deus vêm através da sua palavra. É através do seu sopro, por exemplo, da sua palavra dita a Moisés, estende a tua vara e fere o mar, é que efetivamente o mar se abre para que o povo de Deus possa passar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como diz a carta aos Hebreus. Então, recordai as maravilhas que ele fez. Então, seja sempre grato. Porque recordar-se das maravilhas do Senhor é reconhecer que tudo que existe na sua vida, tudo que você obteve e que você está de pé ainda hoje, por obra e graça do Senhor, pelo que ele fez. Seus prodígios e os julgamentos de sua boca. Não se esqueça dos prodígios e dos julgamentos da boca do Senhor. Recordar-se, não ser um desmemoriado, não ser um esquecido. Tal como está dizendo Provérbios capítulo 4, versículo 5. E por fim, com este versículo eu quero finalizar. No próprio Salmo 104, 105 diz assim. O versículo 8. Ele se lembra sempre da sua aliança para sempre. Ele se lembra da sua aliança para sempre. Palavra empenhada por 1000 gerações. Quem é Deus? Deus é aquele que, diferentemente de nós, por sua fidelidade, se lembra sempre da sua aliança para conosco. Sua aliança feita conosco. Da sua palavra empenhada. Ele empenhou sua palavra, ele se comprometeu. Ele se lembra sempre. Ele se recorda sempre. Quem é esse Deus? É o Deus que não se esquece. Talvez até você pense, né? Não sei a situação que você está vivendo. Ah, Deus se esqueceu de mim. Deus não olha para mim, não olha mais para mim. Deus é o Deus que não se esquece da aliança, que portanto não se esquece de você, porque ele empenhou sua palavra com você. É esse Deus. Somente pelo silêncio, somente pela meditação verdadeira, pela meditação profunda é que nós chegamos a essa conclusão, é que nós compreendemos esse Deus que trazemos a verdade dessa realidade para a nossa vida. Por isso que não devemos jamais nos esquecer das palavras que saem da boca do Senhor. Buscar adquirir sabedoria, buscar adquirir entendimento. Porque nós nos recordamos de quem somos e de quem Ele é. Recordamos-nos de que somos falhos, mas que podemos nos tornar santos. E que o grande desejo dele para nós é este, a santidade. E recordamos-nos de quem Ele é. O Deus fiel, o Deus que não se esquece, o Deus que, ao contrário,
está sempre empenhado em honrar sua palavra, sua promessa dirigida para nós, em renovar os grandes feitos realizados a nosso favor. Adquiramos sabedoria, adquiramos entendimento. Lembremos-nos sempre da palavra do Senhor, que sai da sua boca. Palavra viva e eficaz que é o próprio Filho, o próprio Cristo Jesus. A fim de que nós possamos, na esperança, caminhar rumo à pátria celeste e nos empenharmos em fazer a vontade de Deus, porque um Deus assim vale a pena amar, vale a pena se entregar totalmente a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.